Boa noite, cá estamos para mais uma grande entrevista. Hoje tenho como convidado o Sr. Carlos Boa Morte, a quem eu começo por cumprimentar, muito boa noite, e ao mesmo tempo agradecer por ter aceito este convite para estarmos aqui nesta edição da grande entrevista. Eu começaria por perguntá-lo, como sempre, faço aos meus convidados, quem é Carlos Boa Morte? Obrigado, Marcelino. Arthur Impim. Carlos Boa Morte. Sou filho de pais santomenses, criado em Buruburu, e na volta de 40 anos de idade, e sou um jovem, acho, o que eu posso dizer? 40 anos de idade, um jovem assim já, né? Já andando pelas 40 anos. Pelos 40 anos, exatamente. Como é que foi a sua infância do Carlos? Bom, eu, na infância, fiz a pré-escolar na escola do Buruburu, depois fiz a primária na escola Tanás Gomes e fiz a secundária também na escola de São João e ensino inicial no Liceu Nacional. A nível de escolaridade, é esta a trajetória. E a outros níveis, portanto, à margem da escolaridade, foi um menino bem comportado na infância? Toda a gente na infância é um pouco traquino, né? Como todos. Né? E foi um desses traquinos, né? Claro, um jovem dos seus 10, 12 anos, tudo que vem na cabeça é provável que ele faça, né? Isso, de então, muita coisa que a gente... Eu não fui muito de lutar na escola, mas já provoquei as grandes confusões na escola. Né? Sim, um pouco por... Mas é uma questão de covardia, portanto, se criava grandes confusões e acabava por não não lutar... As pessoas provocavam e eu depois tinha a resposta, e a resposta nem sempre agradava, e depois aparecia sempre as pessoas que me protegiam, porque eu não sei o que provoquei, quem provocou foi outro. E eu lembro das grandes confusões que aconteceram na escola e era um pouco isso. Eu não era muito de provocar, não, gostava sempre de estar no meu canto. E essas coisas da infância, acho que me marcou a infância. E foi desde de pequeno, desde menininho, que lhe chamavam Joca? Não, é assim, o meu nome Joca não é por acaso. É inverso dos primeiros do meu nome. Meu nome é Carlos Jorge de Lima Boa Morte. Por isso que eu tenho Joca. Que é o K é do Carlos, Jó é de Jorge. Por isso o meu nome não é por acaso. É por acaso. Isso foi, pela história, meu pai quem foi o artista da coisa. Mas o Joca vem desde Sim, eu mesmo desde mais novo, meu pai me catalogou com este nome e que não tem receio de eu aceitar até hoje. Não tem, aceita até hoje e vai fazendo a sua vida como Joca. É normal, sem complexo. E acho que pelo meu nome pouca gente conhece. Mas dizendo Joca, todos conhecem, mas é Carlos Boa Morte. Mas quem é? Tem uma boa recordação da infância? Tem. Qual é? Eu acho que em 1977, por exemplo, meu pai me meteu com um Fiat 3488 novo e mandou-me lavar e tentei deixar na ignição, por exemplo. E depois saíste com o carro? Depois o meu pai saiu e me deu umas tantas e pronto. Mas chegaste a andar mesmo com o carro? Não, é só de traquinice. Só a ignição. Era mesmo traquinice, né? E depois, mas pronto, felizmente, depois os problemas de lar e os problemas que aconteceram, minha mãe e meu pai, não sei quantos, e foram essas coisas que marcaram a minha infância, né? Mas pronto. E até que ponto é que o Carlos Boa Morte viu-se de facto, sentiu-se afetado com este problema? Toda a relação de pai e mãe que entram em desacordo, quem padecem são os filhos, né? Inevitavelmente são os filhos que felizmente ou infelizmente são os filhos que levam pela taverna de mau relacionamento. O pai quer puxar para um lado o filho, a mãe quer puxar, eu não dou, e o filho é meu, aquelas confusões hipotéticas que aparecem no lar, muitas vezes falta de entendimento de ambas partes, ou de cedência de ambas partes. E foi fácil para si ultrapassar este período? Não foi muito fácil, levou muitos anos. Isso levou muitos anos até que a gente pudesse entender, mas pronto, isso depois, já quando a gente também é assim, quando a gente tem infância, quando a gente é jovem tem uma maneira de lidar com o problema dos pais. Mas quando você também começa a ser homem, tem família, tem ter tudo, noção das coisas. sim, começas também a ver a coisa, consegues ter uma capacidade
de um pouco refletir até onde a peça A ou B tem razão ou não. E isto é como que me marca. Mas, por um lado, eu acho que isso foi um desafio bom. E aos 9, 10 anos conseguir lutar pela vida, sobre a sobrevivência. Isso me fez hoje homem. Eu considero hoje dono do meu destino. São males que vêm por bem. Sim, acho que considero-me dono do meu destino, já penso as minhas coisas. Os meus pais às vezes sabem as coisas quando as coisas já estão... Quando eu próprio já decidi, ou já fui, já vi que bati cara no pau, voltei para trás e mesmo fiz a capacidade de refletir e avançar. E pronto, eu acho que... Eu penso que os meus pais, ou minha mãe e o meu pai já não vivem juntos, mas eu acho que eles hoje têm orgulho, né? Eu acho, de ter um filho como eu. Como o Joca. Penso. Joca, eu tenho-lhe aqui como presidente do Fórum dos Empreendedores santomenses, não é assim? Bom, eu acho que presidente do Fórum. Não, vamos fazer um parêntese. Eu ainda não sou presidente do Fórum. Eu estou numa comissão... Eu sou mentor do evento e do ambiente. Estamos numa fase instaladora de um grupo para instalar o fórum, que tudo leva a crer que no nosso primeiro trimestre de 2013 teremos o fórum legal como instituição, porque nós estamos a preocupar como é que a gente conseguiria ter espaço no sector empresarial de São Tomé. Eu acho que esse espaço está conquistado, conseguimos ultrapassar essa barreira e tudo leva a crer que em 2013, no primeiro trimestre, teremos já o Fórum dos Empreendedores, ele estruturado com projetos que já estão mais ou menos engajados para o futuro. Carlos, a palavra empreendedorismo parece que está muito em voga. Se vê o empreendedorismo como uma das alavancas do desenvolvimento económico e social de qualquer país, como é que este fórum, que há de surgir, e eu acho que está numa altura, numa fase embrionária e já a dar passos nesse domínio, tanto no empreendedorismo, como é que o fórum encara esse tema, essa problemática do empreendedorismo em São Tomé e Príncipe? Bom, o empreendedorismo, no seu conceito lato, para nós, nossa realidade, há muito o que fazer. Porque hoje o empreendedorismo existe instituições e ferramentas que alavancam o empreendedorismo. O empreendedorismo não pode ser uma palavra solta de mero prazer de A ou de B ou de C. Exige estrutura organizativa e investimentos muito pesados. Eu acho que por não ter essas estruturas é que também nos dá o prazer de nós continuarmos nesse caminho de apresentar soluções e vendo as outras realidades noutros países e trazendo, adaptando a nossa realidade. Ser empreendedor de São Tomé não é a mesma coisa ser empreendedor em Angola, Cabo Verde e em outro lado. É extremamente diferente, não tem nada a ver. Mas em termos de condições para... Condições, estrutura, existe um conjunto de ferramentas que existe. Ser empreendedor hoje, antes o empreendedor era um jovem autodidata, mas hoje não. Hoje o empreendedor tem que saber, tem que estudar, ou ele tem uma licenciatura e ele é alavancado com os conhecimentos e os conceitos do empreendedorismo, ou ele é um jovem com formação profissional, ou ele é um jovem que é curioso. Então, o curioso dele é um handicap, mas isso permite que ele possa juntar outras ferramentas e ser um bom empreendedor. Por isso que, por ser uma palavra em voga, mas que também precisa sentar, porque o empreendedorismo hoje deixou de ser, por exemplo, na nossa reflexão, nesse momento temos o empreendedorismo de necessidade. Um jovem que não tem emprego precisa abrir uma oficina para ele subvencionar a sua família ou pagar a sua escola para os seus filhos. Mas hoje não, o empreendedorismo não é só o empreendedorismo de necessidade. Hoje o empreendedorismo também é de oportunidade de negócio e escaláveis. Fazer um negócio, por exemplo,
a contar com 180 mil habitantes, só, é zero para o mundo. Então precisa pensar em negócios que possam, eu como posso dizer, eu uso a linguagem, passar a barreira de um lado da estrada para outro. Para outra, aliás. E então isso precisa a gente continuar a caminhar e com isso, do nosso lado e aquilo que a gente também não souber, temos algumas pessoas fora de São Tomé disponível também de nos ajudar a alavancar e continuar a fazer isto, e que é uma coisa que também foi bem aceita por alguns jovens também de alguns países da CPLP, e esse é o nosso trunfo, e isso vamos continuar a fazer encontros, vamos fazer discussões temáticas para possamos trazer de facto de que é de facto. Assim, e outra questão que nós fazemos na confusão, há muita confusão entre um jovem gestor de uma empresa do pai e um jovem empreendedor. São coisas totalmente diferentes. Qual é a diferença? O gestor, ele vem e criou os bens. Ele gera. Ele gera o que ele já vem encontrou. Pode trazer inovação. Isso não significa dizer que ele é empreendedor. O empreendedor é aquele jovem que pega uma ideia do nada, que a gente pode achar absurda, sem termo, e transformar isso em negócio. Isto é o conceito do empreendedor. Que não passa por um indivíduo que tem por existência de um capital. Sim, muitas vezes. Muitas vezes sem capital. Ele não tem capital. Porque muita gente faz confusão. Não. O problema do empreendedor não é dinheiro, é ideia. Negócio não é dinheiro. Negócio é ideia. Para gerar. Exatamente. Então, tu tens a ideia, tens que ter a capacidade de vender a ideia para quem tem dinheiro a investir. O empreendedor não é aquele que, não, eu tenho uma ideia, eu tenho que fazer. Não. É preciso ter a capacidade suficiente de que essa ideia possa ser vendível. Mas para isso tem que ser uma ideia com valor. Exatamente. Por isso que tem que ser uma ideia ela tem que rodar, ela tem que ter a capacidade suficiente de ser, que se tenha sustentabilidade para poder avançar. Não basta, eu quero abrir um restaurante. Não basta isso. Eu tenho a ideia de criar galinha. Isso só não é nada. Essa galinha pode ser vendida. O teu concorrente de lado, como é que ele vende a galinha? Como é que ele faz? É aquela capacidade de você poder fazer o mesmo negócio, mas fazer a diferenciação do produto que você tem em relação ao teu concorrente. Isto é que torna o negócio viável. Agora, não é só porque eu vejo algumas pessoas, porque eu estou com uma ideia de abrir um restaurante. Ok, tudo bem. Já puseste no papel? Já discutiste isto? Não. Então, tens que pôr no papel. Eu tenho qualquer digo toda a gente, e isso eu já também aprendi com os outros. Negócio, podes ter 1000 ideias. 1000 ideias de negócio. Mas 1000 ideias não vão resultar no negócio. Mas muitas vezes, no meio de rodar 1000 ideias, venhas descobrir uma ideia inovadora que seja o balão de oxigênio para você. Por isso, isso é uma palavra um bocado, fui aprendendo com os amigos. Negócio é aquela ideia que não é visível, mas que enxerga o negócio da manhã. Hoje posso pensar que uma coisa, essa coisa não vale. Mas se alguém pegar dedicar, investigar, senão, hoje as tecnologias, por exemplo, serviram da ideia de outras pessoas. Coisa que as pessoas pensaram. E, essa coisa, vou parar por aqui, já não faço isso. Então outras pessoas pegaram, trouxeram outras experiências, tentaram rodar outras experiências, e que hoje essas ideias são donos do mundo, são ferramentas. E com essa explanação toda, não receia que de facto o empreendedorismo em Santo Tomé e Príncipe seja uma utopia? Não é utopia. Só será utopia se nós todos batemos a palma para esperar que seja utopia. Nós temos eu vou dar um exemplo. Há países que nós conhecemos. Nós temos um setor de ideia e de negócios não identificados com muita pujança em relação aos outros países. Mas o grande problema, e eu acho que nós precisamos introduzir em São Tomé, é compra o que é nosso, mas valorize-o. Okay? Porque nós temos um tabu de que vem de fora é melhor.
e que muitas das vezes não é melhor. Porque a minha discussão com algumas pessoas é não, porque no mercado não tem, porque vamos buscar lá fora. Okay. Os nossos meu fornecedor, por exemplo, ele não faz tabela de preço a contar com São Tomé, que tem 185 mil habitantes. Ele faz a tabela de preço no mundo. Então, isso precisa nós criarmos condições, podemos, o empreendedorismo pode ser de artesanato, pode ser de hotelaria, pode ser de serviço, podemos fazer. É uma questão de ser uma coisa da agenda nacional, não pode ser mera campanha política, de governo A ou do B ou do C, mas tem que deixar isso o mais baixo possível. Tem que ser uma campanha nacional. O que é que se quer com as pessoas, o que já correram risco, está no setor privado, com as vicissitudes que se tem, com o ambiente que se tem de negócio, ele está num nível Y, e o que é que a gente vai fazer deles? Eles, no outro lado, podem ser competitivos, então a gente fizer investimento sério e sem demagogia. Nenhum país sobrevive se não tiver por detrás uma classe empresarial estável. Ninguém vai investir num país, quando ele chega aqui, ele dá uma volta e pergunta, quem é o melhor vosso empresário? Eu não sei. Quem é o melhor produtor? Não sei. Isso não tem referência, não tem marcas. Temos que valorizar essas marcas. E quando assim é o empreendedorismo... Começa a ser, mas independentemente disso, cada um puxa a brasa pela sua, cada um fazendo o que pode, cada um vai marcando o seu espaço. Com esse fórum, nós achamos que é um ambiente de nós congregarmos estas ideias soltas e discutirmos e podermos levar para fora de São Tomé essa nossa imagem. Não esperamos, eu sou daqueles que já disse algumas coisas, o seguinte, eu não estou à espera que o estrangeiro faça por mim. E a segunda palavra de Kennedy dizia, não espero que os Estados Unidos façam por vós, mas o que vocês podem fazer para os Estados Unidos. E então, podemos, com esse fórum, ser um palco de amostra, de talentos, de empresas que acho que vão ser competitivas no mercado lá fora. Existem alguns jovens que estão a correr o seu risco, já tentar aventurar em Angola, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau e em outros países. Vamos tentar ressurgir esta interação entre essas dificuldades dos jovens e agregar e ver o que é que a gente pode fazer junto daqueles países, da associação daqueles países, para poder ajudar e podermos ser competitivos. A Comissão Instaladora do Fórum dos Empreendedores santomenses tem uma ideia exata, ou não digo que seja exata, tem uma pequena ideia daquilo que, de facto, dos verdadeiros empreendedores que neste momento são visíveis no país? Temos, mas é uma questão que tu sabes, é assim, pela falta de, eu não digo, eu quero que as pessoas não entendam o seguinte, tu podes não ter dinheiro para dar ao teu filho, mas se tu chegares ao teu filho, ouvir o que ele pensa e se predispor em ajudá-lo, vais ter um bom filho. Mesmo que tu não tenhas para dar. Ele sempre, não, meu pai não tem, mas meu pai me escuta, meu pai me ouve, meu pai vai contando aos amigos dele o que